Então vamos lá, nossa terceira dica aí envolve esse assunto. Então, quem são os brasileiros natos, tá bom? Brasileiros natos são os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de país estrangeiro, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Então, bastante cuidado. Se os pais da criança que nasceu no Brasil forem estrangeiros e estiverem no Brasil por prestação de serviço ao seu próprio estado, essa criança será estrangeira. Então, bastante cuidado, ó. Eu tenho que ser, o Irineu é estrangeiro, estou no Brasil prestando serviço ao meu país, ao país do que eu sou nacional. Vamos imaginar, o Irineu é marroquino, estou a serviço do governo de Marrocos. Aqui no Brasil, meu filho nasceu no Brasil, ele não é brasileiro, ele é marroquino, tudo bem? Agora, toma cuidado com isso aqui, já caiu. O Irineu é marroquino, tudo bem? Estou prestando serviço, por exemplo, aí vamos dar exemplo, estou prestando serviço para os Estados Unidos, por exemplo, só a título de exemplo. E o meu filho nasceu aqui, nesse caso, meu filho é brasileiro. Por quê? Eu sou nacional de Marrocos, estou prestando serviço a um outro estado. Nesse caso, não vale essa questão, ele vai estar na regra, tá bom? Então só vale se eu for nacional naquele país do qual eu esteja prestando serviço. E aqui a VUNESP já cobrou várias questões sobre esse sentido para você. Então, fora desses casos, todas as outras hipóteses, o estrangeiro está no Brasil a passeio, veio viajar, fazer intercâmbio, qualquer motivo que não seja trabalho do seu país, esse filho, ele é considerado brasileiro nato, tá bom? Vamos lá, a linha B, brasileiro nato, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aqui é o oposto. O nosso brasileiro está no estrangeiro e ele está prestando serviço para o governo brasileiro no estrangeiro. Vamos imaginar, o Irineu aqui é brasileiro, estou lá em Portugal prestando serviço ao Banco do Brasil. Meu filho nasceu em Portugal, meu filho é brasileiro nato, tá bom? Beleza? Vamos lá, a linha C. São brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, qual é a repartição brasileira competente? Consulado ou embaixada. Se eu tiver registro na repartição brasileira competente, meu filho será brasileiro nato. Agora, a segunda hipótese é chamada aqui de nacionalidade potestativa. Olha que legal aqui, ó. Ou, aqui a preposição adjetiva, venha a residir na República Federativa do Brasil e opte, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, nesse segundo caso, a criança que já não importa a idade, ela veio residir no Brasil. Estando no Brasil, ela opta. Por isso, o potestativo ele tem que manifestar o interesse. Eu quero ser brasileiro. Então, ele vai optar a qualquer tempo, depois de ter atingido a maioridade, depois de 18 anos, pela nacionalidade brasileira. Então aqui é importante, enquanto for menor de 18 anos, é brasileiro nato. Quando atingiu 18 anos, suspende a nacionalidade e fica aguardando ele se manifestar. Se ele se manifestar logo no mesmo período, ele vai adquirir a nacionalidade brasileiro nato e vida que segue. Mas se ele não se manifestar, a nacionalidade dele fica suspensa, aguardando o momento que ele vai se manifestar, tá bom? Vamos lá. Brasileiros naturalizados. O naturalizado, ele é o estrangeiro que em algum momento optou por ser brasileiro naturalizado. Então, ele escolheu ser brasileiro. Vamos lá, a hipótese mais comum aqui, ó, é a linha B, não é a A, por incrível que pareça, naturalização. Os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira. Tá bom? Aqui, ó, quais são os critérios? Primeiro, exigidos aos originais de país de língua portuguesa, são os lusófonos, né, as pessoas que falam português, apenas residentes por 1 ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral. Então, são 3 requisitos. Fala originário de um país que fala a língua portuguesa. Segundo, residência por 1 ano ininterrupto no Brasil. 1 ano ininterrupto, não tem problema ele sair, viajar, voltar, por exemplo, mas ele tem que estar aqui no Brasil com a vontade de querer aqui estar. E idoneidade moral. Preencheu esses 3 requisitos, ele vai ser brasileiro naturalizado, tá bom? Depois, esse aqui é o mais comum, ó. Brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. Cuidado, tá? É mais de 15 anos ininterruptos. A sua banca já falou 10, já falou 20, milhares de coisas. É 15 anos, tá bom? Lembra lá a idade que a garota gosta de fazer a festa de debutante, né? 15 anos é o que eu faço para memorizar. Quanto mais bobo, melhor para você memorizar as coisas. Então, 15 anos aí é a idade, tá bom? 15 anos ininterruptos no Brasil. Sem condenação
ação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Então, perceba, precisa ter uma manifestação de vontade do indivíduo para querer ser brasileiro, tá bom? Vamos lá. Aqui o parágrafo 1º é o chamado quase brasileiro, né, ou brasileiro por equiparação. Esse caso aqui também é bastante interessante. Não confunda o artigo 12, parágrafo 1º, que fala do quase brasileiro, que é essa pessoa, com o artigo 12, inciso 2 da linha A, que é a pessoa que é originário de país de língua estrangeira. Então, bastante cuidado aqui para você não confundir esse ponto, que a banca Vunesp pega bem pesado com isso, tá bom? Vamos lá aqui, ó. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro naturalizado, salvo os casos previstos na Constituição. Então, perceba, em Portugal, no Brasil, em Portugal, um brasileiro ele vai ter os mesmos direitos que um português. E no Brasil, um português vai ter os mesmos direitos que um brasileiro, tudo bem? Então, por isso, a reciprocidade, eu faço por você o mesmo que você faz por mim. Então, Portugal dá a esse brasileiro o título de português naturalizado e o Brasil dá a esse português o título de brasileiro naturalizado. Mas não esqueça, tem que ter reciprocidade. E perceba que não fala em questão de tempo, de moradia, de idoneidade, é só reciprocidade. É uma incidência aqui do direito internacional, tá bom? Vamos lá, avançando aqui, ó. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que aqui nós tivemos a alteração, aqui é a nova redação da nossa emenda, tá bom? Pode ser que alguma coisa nesse sentido apareça para você nesse concurso, ó. Tiver cancelada a naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Muito cuidado que o único que pode cancelar a naturalização é o Poder Judiciário. É só por sentença judicial que eu posso cancelar a naturalização. Então, o Executivo, ele pode conceder a naturalização sem nenhum problema, mas o único que pode retirar é o Poder Judiciário. Então, cuidado. Cancelamento de naturalização só, então somente só, por atitudes, por atos do Poder Judiciário, tá bom? Vamos lá. Agora, aqui a nossa nova figura também, isso aqui é bastante interessante. Será declarada a perda da nacionalidade ao brasileiro que fizer pedido expresso de perda de nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas as situações de apatrídia. Então, aqui nossa Constituição, ela ressaltou de forma expressa o caso de apátrida, tá bom? Foi a primeira vez que nós tivemos isso consagrado no texto constitucional. Então você pode simplesmente aí abrir mão, renunciar, falar, não quero mais a nacionalidade brasileira. Agora, se você for brasileiro naturalizado, acabou, você vai ter que fazer tudo de novo. Se for brasileiro nato, olha a consequência aqui, ó. A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2, parágrafo 4º desse artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária. A nacionalidade brasileira originária é aquela brasileira nata. Então, o nato, se abrir mão da sua nacionalidade, ele pode readquiri-la em qualquer momento, tá bom? Ponto legal, ponto bem bacana aqui sobre o nosso conteúdo.